nossa aula é de matemática e nós vamos aprender um assunto novo, divisão de números naturais. Quando se fala divisão, já deve se observar que é dividir algo. Você tem alguma coisa que quer dividir, quer repartir para o outro. Preste atenção, tia Elizabeth tem aqui um potinho vazio, não tem nada. Só que ela tem esse outro, balas. Observe, está vazio, mas eu quero dividir para o outro. Então aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não quero só para mim. Então eu preciso fazer uma divisão. Eu vou dividir, tá certo? Preste atenção, que eu vou dividir. 6. 1, 2 e 3. Olha só, eu fiz uma divisão. Aqui tinha 6 e eu dividi para o outro potinho. Então ficou com quanto? Em cada um. Se eu dividir 1, 2, 3 e no outro 1, 2, 3, eu fiz uma divisão. Do mesmo jeito aqui, eu tenho algumas gravuras, algumas figuras das formas geométricas. Ela está normal. Aqui nós temos o quê? Um quadrado. Mas preste atenção no que eu vou fazer. Ela está normal inteiro. Eu vou dividir a metade. Veja só. Preste atenção no que é dividir. Eu irei cortar ao meio. Veja só. Eu dividi a gravura. Ela não ficou mais inteira. Então eu dividi. Eu fiz uma divisão. Tá certo? Cortei ao meio. Do mesmo jeito o círculo. Ele está inteiro. Mas eu quero dividir. Então eu vou dividir ao meio. Cortei. Fiquei com duas partes. Então eu fiz uma divisão. Aqui tem outras gravuras. Preste atenção. Pintei um lado e o outro ficou em branco. Então eu dividi. Uma parte ficou pintada e a outra não. Mas olha só. Será que aqui está correto? Não. Está faltando um lado maior do que o outro. Então dividir em partes iguais. Mas também a divisão, ele tem um sinalzinho. Vocês já aprenderam, e eu vou relembrar, revisar com vocês. Vocês aprenderam o sinalzinho. E a continha de mais, presta atenção, que foi a adição que trabalhamos, mais, menos e vezes. E hoje, olha o sinalzinho da divisão. Mostra-se que existem dois tipos. Olha só. Na continha de divisão, daqui a pouco nós vamos trabalhar. 2 pontinhos e uma linha aqui no meio. Isso é um dos sinais. Mas também você pode usar esses 2 pontinhos. Então, ó. Ou você usa esse ou esse. Vocês vão observar na atividade de vocês. Esse aqui é o sinal que representa a divisão. Mas no livrinho de vocês vem através de desenhos, mas também vem os números para você fazer a continha de dividir. Aprendemos continha de mais, menos, vezes e hoje é de divisão. Divisão é o contrário da multiplicação. Então, tia Elizabeth vai colocar um exercício e nós vamos praticar como fazer essa continha de divisão, de dividir, tá certo, meus amores? Agora preste atenção, como armar e como resolver a continha de dividir, a divisão, preste atenção. Essas contas que tia colocou aqui está desarmada, desorganizada. Você precisa prestar atenção. E também observar, quando for na atividade do livro, que falar sentença, a sentença, a continha, ela fica assim de lado. Mas quando fala cálculo,
você precisa armar a continha. Na sentença você coloca isso aqui na linha, mas na hora que tem lá cálculo dos probleminhas, você precisa armar a continha e vai mostrar como é que vai armar a continha de dividir, de divisão. Olha só, o número está desorganizado. Nós temos 10 para dividir para 2 pessoas. Para você saber fazer essa continha, você precisa da tabuada de multiplicação. Porque a divisão é o contrário da multiplicação. Observe como é que se resolve esse cálculo, que se arma essa continha. Olha só, você pega o primeiro número, 10. Na continha de divisão vai aparecer, na hora de armar, um Lzinho. Aí você pega esse número que está após o sinal de dividir, ou você usa esse sinal, ou pode usar esse, tá certo? Você escolhe um, você vai ver na sua atividade. Coloca o numeralzinho e você coloca o sinal de divisão. Toda continha de divisão, ela é armada dessa forma. Aí agora você vai resolver, certo? Você organizou, você armou a continha. 10 para dividir para 2 pessoas. Aí você vai lembrar a tabuada de multiplicação. Na tabuada de multiplicação, na tabuada de 2, qual é o número que dá 10? 10 para dividir para 2 pessoas, vai ser 5 para cada pessoa. Você vai colocar o 5 aqui embaixo e vai multiplicar. Você dividiu 10 para dividir para 2 pessoas, deu 5 para cada um. Aí você faz 2 vezes 5, 10 para 10. Aí você vai colocar aqui o 0, certo? Que terminou a continha. Você dividiu e você também multiplicou. Aqui eu tenho 18 objetos e eu quero ficar com um pouco e dividir para outra pessoa. Vai organizar a conta, ela está desorganizada. Você vai colocar o 18, o Lzinho, que não pode esquecer porque é conta de dividir. Coloca-se o próximo número e o sinalzinho. Tanto faz você usar esses 2 pontinhos ou esse sinal que está correto. 18 para 2, tabuada de 2 de multiplicar, vamos lembrar. 2 vezes quanto que dá 18? 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Para 18, para chegar no 18, 0, tá certo? Essa é a forma mais simples de fazer a divisão, que é o que nós vamos trabalhar na nossa atividade. Aqui nós vamos ter o 9 para 3 pessoas. 9, armando a continha, para 3, preste atenção. E agora? Tabuada de 3. Na tabuada de 3, qual é o número que dá 9? Você vai lembrar da multiplicação e vai descobrir que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar em 9, 0. Não pode esquecer de colocar esse Lzinho na hora de armar a continha, porque é a conta de divisão. Tá certo? Agora nós vamos para a nossa atividade no livro. A nossa atividade de matemática na página 83, número 1. Divida os elementos dos conjuntos apresentados em cada quadro pela metade. Você vai pegar seu lápis, você vai fazer uma linha, tanto faz ser assim ou assim. Portanto, que divida ao meio. Conte primeiro as gravuras e divida ao meio, tá certo? Na página 84, o número 2. Organizei estes livros em um instante. Guardei a metade em uma prateleira e a outra metade em outra. Quantos livros ficaram em cada prateleira? Escreva o resultado e desenhe os livros.
Você vai contar quantos livros tem aqui. Você vai colocar a sentença. Observe que a sentença é a continha na lateral. E o cálculo, você vai armar a continha do jeito que tia explicou. Cálculo é a continha armada. E depois você vai desenhar o resultado da quantidade de livros na prateleira, entendeu? Vai contar que tem 18 livros, que vai dividir para as duas prateleiras. Vai fazer a sentença, o cálculo, que é armar a continha, desenhar a quantidade de livro, colocar a resposta. O 3. Guardei estas bolinhas de gude em 2 saquinhos, sendo a metade em cada um. Quantas bolinhas ficaram em cada saquinho? Você vai contar quantas bolinhas tem para dividir para os 2 saquinhos. Vai ser o número para dividir para 2. Coloca a sentença, arma a continha de divisão, o cálculo e coloca a resposta. Número 4. Resolva as divisões a seguir. 14 para dividir para 2, 10 para 2, 6 para 2, 8 para 2, 16 para 2 e 2 para 2. Se você for esperto, você vai na tabuada de multiplicação que você descobre. A divisão é o contrário da multiplicação. Coloca só o resultado. Veja a tabela da divisão por 3 para responder as questões a seguir. Você vai ter que observar essa tabuada de divisão para poder responder o número 5 da próxima página. Página 85 aqui, ó, número 5. 12 gatinhos nasceram de 3 gatas, sabendo que cada gata teve a mesma quantidade de gatinhos. Quantos gatinhos cada gata teve? 12 para dividir para 3. Coloca a sentença, arma o cálculo e a resposta. Número 6. Manuel tem 21 camisas para doar a 3 pessoas, sabendo que ele dividiu igualmente essas camisas para as 3 pessoas. Quantas camisas cada um recebeu? Olha, 21 para dividir para 3 pessoas. Sentença, cálculo e resposta. Número 7. Pinte no alvo a resposta de cada divisão. Observe para você pintar o que é o correto. Você vai descobrir 15 para dividir para 5, 27 para 3 e 9 para 3. Descobre qual é o círculo que o numeral está a resposta correta. Aí você vai pintar só o certo, tá certo? Tem que descobrir. Observe a tabela da divisão por 4 e por 5. Aqui tem a tabuada. Se você tem dúvida, você pesquisa. Agora nós vamos para a página 86, o número 8. Agora que você já está craque na divisão, responda. 50 para dividir para 5, vai botar só o resultado. Aqui não precisa você armar a continha. 45 para 5, 35 para 5, 40 para 5, 30 para 5 e 15 para 5. Você vai na tabuada de 5 que você descobre, pesquise. Olha aqui a tabuada de 4 e de 5, tá certo? E o número 9, divida igualmente as frutas em grupo e responda as questões. Você vai contar as laranjas e dividir. Quantas laranjas tem ao todo? Quantos cestos? E quantas ficou para cada cesto? Então, você vai ter que dividir as frutas e aqui você vai colocar os resultados. Do mesmo jeito, é as bananas. Beijos!